A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a sua vida grandemente no nome de Jesus. Estamos hoje aqui para continuar o estudo do livro de 2 Crônicas. O seu capítulo hoje é o 23, de 21 versículos, né? Joás é feito rei. Irmãos, algo aqui que nos chama a atenção, e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é, irmãos, um gibi, um jornal, uma revista que você lê só as figuras e vai passando a folha. Não, ela tem que ser lida em espírito de oração, com temor e tremor, para que o Deus Todo-Poderoso, a Bíblia Sagrada, irmãos, é o único livro que o autor está vivo e presente, aleluia, comigo e com você, quando vamos ler. E nós temos que ler, irmãos, desta forma, com atenção, com dedicação, com desejo na nossa alma, aleluia, de aprender o que está registrado aqui, que é inspirado pelo Espírito Santo. Irmãos, nós lendo aqui, você vai ver, aleluia, que está escrito isso na palavra, para a glória de Deus, né? Nos capítulos anteriores, 22, 21, 20, o 19, 18, 17, louvado seja Deus, que Deus é misericordioso para com a nossa vida, irmãos, e a gente poder fazer esse canal e comentar versículo por versículo e deixar esses capítulos gravados aí. Não para que tire de você o desejo, irmãos, de ler a palavra de maneira nenhuma. É para despertar na sua vida. É para você entender, irmãos, que você tem que ter a primazia, a prioridade é de ler. É de você segurar a palavra do Senhor na mão, em oração, você lê lá todo dia, aleluia. E o intuito aqui do canal, irmãos, é orar, nós oramos para isso, é que Deus desperte, que você leia mais, busque mais. E a gravação que fica aí, irmãos, é para você puder se inscrever no canal, mas mandar para aqueles que não conhecem o Senhor ainda, irmãos, para aqueles que estão afastados, mas para que você seja tocado pelo Senhor, para você ler, para você buscar e ser um instrumento de Deus juntamente conosco aqui, para alcançar essas vidas para o reino de Deus, irmãos. Se Deus permitir, ir para os 4 cantos dessa terra, aí seja a cidade que você estiver, pessoas sejam curadas, estejam congregando com você. E isso, irmãos, para o reino de Deus, amém? Aleluia. Então, você vai ver aqui que Joiada era um sacerdote. Ô irmão, e que homem piedoso, temente a Deus, compromissado com a palavra. Deus nos dias de hoje tem que levantar, porque não é que não tenha, mas mais pessoas igual Joiada. Você vai ver aqui que ele faz algo que ele é chamado mais no meio do capítulo de traidor, mas ele não foi traidor, ele foi corajoso, ele foi ousado de não aceitar o que é errado, não aceitar aquilo que tira nós, o povo da presença de Deus. Joiada foi ousado, foi destemido, foi corajoso, ele se arriscou a sua própria vida em prol de Deus, em prol da obra, em prol da verdade, em prol da justiça. Oh, aleluia! E nós vamos aprender isso hoje para a glória de Deus, amém? O versículo 1 até o 5, até o 4 vamos ler e vamos comentando. De 4, 5, 6 versículos até chegar ao 21. Porém, no 7º ano, Joiada se animou, aleluia, e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e a Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas e todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Então Joiada lhe disse: eis que o filho do rei reinará como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Dentro da escritura, da palavra, tinha essa ordem, irmãos. Aleluia. Versículo 4. Isto é, que a vez de fazer 1/3 parte de vós, ou seja, dos sacerdotes, dos levitas que entraram no sábado,
serão guardas das portas. Até aqui, os irmãos vê que Joiada se levanta, irmão, toma posição para fazer uma reunião, não para pior, não para falar mal, não para ser fofoqueiro, mexeriqueiro, contendeiro, não, mas para falar de Deus, para falar da ordem, da organização, da decência, do que Deus quer para a sua obra, para a casa do Senhor, aleluia. E ali é discutido, e ali é feito, irmãos, ali passado uma direção para os líderes que iam auxiliar ele ali como um representante de Deus, para que o rei Joás fosse assim ungido, irmãos. E o rei Joás, naquele período bíblico, mais ou menos tinha 7 anos, irmãos. Era novo, uma criança, mas tinha que ser feito isso, irmãos, porque o mal, Atalia, você pode ver aí no canal, mas leia a Bíblia, irmãos. Não deixe de ler a Bíblia. Leia a Bíblia, os versículos, os capítulos anteriores, mas leia a Bíblia todo dia, irmão. Não só porque eu tô pedindo aqui, não. Leia todo dia com prazer. Você tá fazendo é para Deus. Tenha comunhão, tenha diálogo, tenha conversa com o Senhor, irmãos. Aleluia. Você vai ver que ela era mal. Ela levantava, né? Ela cria nos pecados de seu pai ali, do seu descendente que era Acabe, a religião cananita, que levava o povo de Deus à perversidade, à malignidade, irmão. Joiada levanta ali para falar de Deus, irmãos. Joiada levanta para pregar. Joiada levanta para se levantar contra o mal. Romanos 10:14 fala assim: como ouvirão se não há quem pregue? Joiada fez ao contrário, se levantou para pregar no meio de uma geração que estava sendo corrompida pelo pecado, pelo engano, pela mentira. Irmão, nós vivemos dias assim hoje. Nós temos que nos levantar no poder de Deus, na força do Senhor e pregar a verdade, ter compromisso com Deus, irmãos. Pregar e ter aliança, intimidade com o Senhor. Joiada tinha, irmãos. Oh, glória. Temos que ter ele como um exemplo e ter intimidade com Deus para pregar. E aí Deus vai se responsabilizar pela sua palavra. A boca de você, da igreja, tem que ser uma vida na presença do Senhor, aliançada, irmão, em santidade, para que Deus faça a sua palavra prevalecer, irmão. Aleluia. Deus quer a salvação das almas. Deus quer a libertação das pessoas. Aqueles que estão sendo enganados, vêm para a verdade. Pessoas têm que se levantar hoje, irmãos, em prol de Deus, em prol da sua obra. Aleluia. Deus quer usar, Deus quer nos usar como cooperadores da obra dele. Aleluia. O versículo 5 em diante fala assim: ó, outra terça parte estará na casa do rei, e a outra diante da porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. 6. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes, os levitas, que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. A palavra. Vigiar. Está ali, irmão, orando, clamando, intercedendo o tempo todo pela obra, pela igreja. Sempre pedimos aqui para os irmãos no canal: ore por nós, irmãos. Ore pela esposa, aqui minha esposa. Ore pela obra que o Senhor nos colocou aqui, irmãos. Como nós temos que orar, nós aqui, começando por mim, pela obra de Deus, os líderes, aqueles que estão na liderança da obra do Senhor em toda a parte desse mundo, irmãos, para que a palavra seja pregada, a palavra seja anunciada, leve o povo à oração, o povo à santificação, à consagração, isso falando de jejum, irmão, a obediência à palavra, irmãos, e Deus salve almas, Deus salve vidas, Deus liberte pessoas. A obra dele, irmãos, tem a primazia. Essa oração tem que ser nossa, sua. Irmão, por nós aqui, nós por você aí, por todos, irmãos, para que a obra dele alcance, cresça, para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. Continuando, versículo 8. Fizeram os levitas e toda Judá, conforme tudo que ordenaram o sacerdote Joiada, e tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. 9. Também o sacerdote Joiada deu chefes das centenas as lanças,
e os escudos longos e os escudos redondos, que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. 10. E dispôs todo o povo, cada um com as suas armas na mão, tanto do lado direito do templo como do lado esquerdo, do lado do altar, todos para proteger o rei. Irmão, você vê aí uma organização, uma direção, uma palavra direcionada que veio a esse homem de Deus, irmãos. O rei ali, Joás, era novo. Tinha que ter, irmãos, protegidos. Fala assim, mas não precisa, precisa, irmãos. O próprio Jesus, quando era pequeno, o Senhor Deus, irmãos, manda um anjo aparecer para José em sonhos, irmãos. E Jesus, né, ele foi ficar no Egito 2 anos, até que o rei Herodes, aquele que queria o matar, isso está na Bíblia escrito, irmãos, morresse e Jesus voltasse. Fala assim, mas era Deus, mas irmão, o nosso Deus, ele respeita as regras, as leis. Não vai mudar uma lei humana por causa de mim e de você, irmão. Tem gente que acha que não precisa estudar, não precisa levantar cedo e trabalhar, que Deus vai me colocar no melhor serviço. Isso é pensamento de preguiçoso, irmão. Vai estudar, vai buscar. Tem gente que quer pregar a palavra e não quer ler, irmãos, não quer ler ela todo dia. Irmão, fica falando mal com quem estuda, quem faz um curso teológico. Para com isso, irmão. Não é porque um ou dois fazem uso errado, se batem no peito, se vangloriam, né? Traz uma imagem errada que os outros são errados. Para com isso, irmão. Para de usar o tempo que Deus te dá para você ministrar a palavra, para você falar besteira. Incentive o povo a ler. A palavra de Deus fala assim que o meu povo perece por falta de conhecimento. Irmão, quando você lê a palavra, você cresce na graça e no conhecimento, Deus fala com você. Dentro da escritura você aprende, dentro da palavra Deus dá uma inspiração, uma revelação não nova, mas do que está escrito aqui, que vai vivificar a sua vida, vai restaurar, vai renovar, e você vai entender a palavra, e Deus vai te dar direções dentro de uma mesma passagem, vai abrir o seu entendimento para você fazer a obra de Deus com primazia, com excelência, com a bênção dele, com resultados melhores, isso para a glória e para a honra de Deus, irmão. Então leia, Joiada foi usado dessa forma, irmãos. Foi, instruiu, orientou, conduziu, pôs ali regras, limites, irmão, para ser feita uma grande obra para o Senhor. Deus quer te usar como Joiada, o sacerdote Joiada, para que a obra dele, onde você está, na cidade onde você está, no estado onde você está, cresça, mas tudo com ordem e decência, irmãos. Tudo com direção. Joiada que representava o líder hoje, irmãos. Quando ele dá ordem para a liderança trabalhar em união. Esteja unido ao seu líder. Esteja unida à palavra. Esteja unido com Deus. E Deus vai abençoar tremendamente. Aleluia. Continuando aqui, ó, para a glória de Deus. O versículo 11 fala assim, então tiraram para fora os filhos do rei, e lhe puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho e fizeram rei. Então, Joiada e seus filhos o ungiram e disseram, viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo. Atalia era maligna. Falamos dela aqui e nos outros vídeos gravados aí no canal. Que corria e louvava o rei. Veio onde estava o povo na casa do Senhor. Ela olhou e viu que o rei estava junto à coluna da entrada, e os chefes e as trombetas junto do rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava a trombeta. Viu também os cantores que tocavam instrumentos musicais, dirigiam-se a cantar de louvores. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou, traição, traição. 14:15. Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitões que estavam postos sobre o exército e disse-lhes, tirai para fora das fileiras aquele que seguir morrerá a espada, porque disseram o sacerdote, não a matareis na casa do Senhor. E lançaram a mão dela quando ela seguia pelo caminho da entrada da porta dos cavalos no palácio real. E ali a mataram. Você fala assim, irmão, mas precisou fazer isso, irmãos. O povo aqui vivia numa outra aliança, irmãos. Aqui a defesa, a guerra era feita por escudos, lanças, funda, espada, e o mal foi tirado do meio do povo. Irmãos, hoje a nossa luta é contra a carne nem o sangue. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. É contra os principados, potestades, dominadores desse século. Diz a palavra
que estão nas regiões celestiais, é na oração, é na consagração. Essa casta de demônios, diz a palavra, sai por meio da oração e do jejum. É da sua, da minha, da santificação da igreja, do corpo, a qual Cristo é o cabeça. Nós no mesmo propósito, irmãos, nós vamos orar e o diabo vai sair, o diabo vai tirar a mão, o diabo vai parar de enganar os novos convertidos. O povo que está na igreja pensando que está sendo usado por Deus está sendo enganado. Irmão, vivemos dias assim hoje. Pessoas igual a Thalia, irmãos, falam do nome de Deus, mas querem introduzir um sincretismo religioso, uma mistura no meio do povo de Deus, irmãos, e para fazer uma religião pagã, usando o nome de Deus, usando o nome às vezes de uma denominação. Irmão, nós temos que estar atentos a isso. Ó, diante da palavra, o povo tem que ser edificado, conduzido, orientado pela palavra, pela instrução do Senhor, não pelo sincretismo religioso, pela religião que o povo, as pessoas querem acrescentar usando a Bíblia, versículos isolados e criar heresias no meio do povo de Deus. Não, irmão. Esteja atento a isso. Ore contra isso. Ore para que os líderes sejam tocados e alertados por Deus. E ensinem o povo dentro da palavra. Irmão, esse mal tem que sair. Esse mal não pode prevalecer. Esse mal não pode existir, não pode dominar a igreja, irmão. Sabemos sim que Jesus falou que o joio vai crescer junto com o trigo, mas naquele dia vai ser separado. Mas, irmão, nós, como os líderes do Senhor, temos que pregar a palavra como ela é, tem que ser explicada, falada, dita, proclamada, louvado seja Deus, irmãos. E o mal tem que ser extirpado, tirado, no nome de Jesus. O versículo 16 ao 21, irmãos, tem um título que fala assim, o pacto de Joiada. Quem era Joiada? O sacerdote. Fala assim, e Joiada fez aliança entre si o povo, o rei, para que fosse povo do Senhor. Irmão, trazer o povo à intimidade com Deus. Isso a palavra, irmãos. Ou isso que nós temos que fazer. Versículo 17, depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram, quebraram seus altares e as imagens e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem holocaustos do Senhor, como estava escrito na lei de Moisés, com alegria, com canto, conforme instituição de Davi. Irmão, ele juntamente com os sacerdotes e os levitas, trabalhando unido, irmão, junto. Aquele sacerdote foi morto, essa é outra aliança. Hoje nós não fazemos isso. Jesus veio para salvar o homem, não para matar o homem. Nós temos que ganhar o povo pela unção do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado e diz, mas nós temos que entender que nós temos que nos colocar diante de Deus para Deus nos usar como instrumento dele. Temos que estar, irmãos, na obediência à palavra. 20 e 21 para a gente encerrar hoje o capítulo 23. E tomou os centuriões, os poderosos que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor para a casa do rei, passando pela porta principal, e assentaram o rei no trono. E todo o povo da terra se alegou, a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia a espada, porque ela era má, irmãos. Ela fazia o que era errado. Ela levava o povo à malignidade, o povo aí é o pecado, a desobediência a Deus, está longe de Deus. Irmão, quando o mal é tirado, a paz do Senhor, irmãos, a alegria do Senhor, a presença de Deus, irmãos, ela tem a primazia de falar, de instruir, de libertar, de curar, de transformar. Aquele que está doente é curado, aquele que está possesso é liberto, aquele que está perturbado, a perturbação sai, porque a casa dele hoje o Espírito Santo habita. Aquele que é ansioso, irmãos, pela palavra vai deixar de ser ansioso. Aquele que é medroso vai se tornar valente, corajoso, irmão. A mudança de Deus, ela acontece e aparece frutos, irmãos. O povo se alegra, irmãos. O povo fica feliz, porque Deus que está no domínio, Deus que está governando. Irmão, capítulo 23 encerrado. Quantos assuntos falamos aqui hoje, irmãos? E aí, o intuito nosso aqui, irmãos, é você ser um instrumento de Deus, se inscrevendo no canal e enviando esse link para as pessoas, para que aqueles que estão duvidosos, aqueles que não se entregaram para o Senhor de verdade, vejam, ouçam, leiam a palavra e o Espírito
Espírito Santo liberte. A palavra liberta essas pessoas, irmãos, para a glória de Deus, amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aí o joinha, nos ajude, orando por nós, pela obra que estamos aqui junto com a pastora na frente do Putim, para que Deus dê vitória. E nós orando aí por você, líder, que está na frente da obra, e Deus vai abençoar tremendamente no nome de Jesus. Ore por nós, oramos por você. Nos ajude aí fazendo essa obra para o Senhor Deus, amém? A paz do Senhor Jesus.